vou partir então desse momento, né, onde anterior à década de 80, esses grandes orfanatos, né, e nós vamos passar por isso, por esse percurso, aí a Constituição Cidadã, a Convenção, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Estatuto. Lembrando então que a Constituição Federal, ela é a lei maior, aquela luz, né, que ilumina todas essas demais normativas. Não tem sequer uma resolução que nós podemos fazer no nosso país se não estiver em acordo com a Constituição Federal. Então, para mim, falar de acolhimento familiar é falar que diariamente os pressupostos e as diretrizes da Constituição Federal precisam estar presentes em todo o formato e a execução desse serviço. Dentro disso, nós temos uma LOAS, quando eu apresento essas datas, eu quero muito que a gente olhe nas entrelinhas de tudo isso e façamos aí uma leitura, né? Veja que nós temos a Constituição Federal e eu só posso ter a LOAS porque eu tenho um artigo na Constituição Federal que faz o lastro para que haja a lei que regulamenta. Eu só posso ter o ECA porque o 227 regulamenta. Tanto que, para que a gente pudesse ter o Estatuto da Juventude em 2013, a Constituição e o artigo 227 precisou ser modificado para colocar o jovem, né? Não mais só criança e adolescente, mudou para o jovem também para poder ter o lastro legal para fazer o Estatuto da Juventude. Veja que a lei orgânica ela foi aprovada em 93, mas ela nunca foi aplicada até na sua totalidade, né, até 2004, quando nós temos a Política Nacional de Assistência Social e 2005 o SUAS. Veja bem que em 2011 foi necessário uma alteração na LOAS a partir dessa lei 12.435 para poder suportar o SUAS, né? Porque a LOAS já não conseguia, pelo longo tempo da implementação de uma política nacional de assistência social, precisou retornar na origem e modificar a LOAS para que ela pudesse, então, dar subsídios e sustentação também legal para o Sistema Único de Assistência. Aí eu acho que o grande marco para o trabalho com crianças em medidas protetivas no nosso país é o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Eu costumo dizer que foi foi nesse período entre 2004 até 2006, com a primeira pesquisa do IPEA, que a gente vai começar a ter uma dimensão do que está ocorrendo com as crianças em medidas protetivas no Brasil. Depois disso, foram anos muito férteis. Se em 2006 tivemos o plano, em 2009 nós estávamos fazendo parte de um grande trabalho que originou, né, as orientações técnicas do Serviço de Acolhimento, que é resultado do Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, que eu tive a honra de participar. Aliás, ele começou esse grupo em 2005, novembro de 2005, em Campinas, quando do segundo Colóquio Internacional de Famílias Acolhedoras. Começa ali um grande trabalho com a Unicef, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério, e coordenado pela Associação Terra dos Homens. E a partir desse trabalho do Grupo Nacional, onde nós percorremos todas as regiões do Brasil, é que tivemos subsídios técnicos para sair essas orientações técnicas do MDS. Então, ele foi um produto de um trabalho de discussão, inúmeras discussões com todas as regiões do país. Depois disso, tivemos a tipificação, veja, tudo 2009, quanta coisa estava acontecendo no país, que chega a alterar, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós não podemos deixar de dizer, o que estava ali também, né, por trás desse contexto histórico, é que esta lei 12.010, originalmente, ela era o Estatuto da Lei Nacional de Adoção, que modificava muito o Estatuto e em 6 meses retirava o poder familiar das famílias. Foi um grande movimento nacional também, muito liderado também pela PUC São Paulo,
onde naquele momento eu estava fazendo mestrado, então nós participamos muito desse movimento, onde consegue segurar essa lei da adoção, e ela é tão modificada que ela ainda chama lei de adoção, mas muitos a chamam de lei de convivência familiar e comunitária, porque ela conseguiu, inclusive, colocar no ECA, no artigo 25, parágrafo único, a família extensa, reconhecida então como família das crianças. Acho que é um momento histórico nesse país. Depois disso, nós tivemos outras questões, né, que foi o Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo, o Estatuto da Juventude, e novamente no que diz respeito à família acolhedora, a aprovação aí do Marco Legal da Primeira Infância, que em 2016 também, além de novamente normatizar algumas questões no Instituto Jurídico do Acolhimento Familiar no ECA. Então, o acolhimento familiar entra no ECA pela 12.010, em 2009, não só entra como dá prioridade a toda e qualquer criança de primeiro ser atendida em família acolhedora, depois de instituição, e aí em 2016 entra a questão da regulamentação dos recursos, né, que são passados para a família de origem, para a família acolhedora, o 13.509 também. Então, esse conjunto de 2016 e 2017 termina de dar o respaldo legal, inclusive para o repasse, então, para as famílias acolhedoras. A única coisa que sim, que tem, que eu não concordo, é que em 2017 colocou-se que família acolhedora não poderia estar nem mesmo no Cadastro Nacional de Adoção, que eu acho que não deveria, né, ter uma restrição como essa. E eu gosto muito de pontuar que o nosso país, ao invés de formar profissionais para identificar e trabalhar com a sociedade para entender a diferença entre acolher e adotar, prefere normatizar por lei e vai cada vez mais restringindo as caixinhas onde a gente pode trabalhar, ao invés de melhorar a formação das pessoas, né, para executar. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Falando, então, um pouquinho, né, do que a Lara me pediu, de fazer um passeio aí pela história, nós temos aí mais de 500 anos de uma cultura de institucionalização de crianças, onde pobreza era o motivo para ser retiradas as crianças. Quando eu falo que eu trabalhava no orfanato, o que ocorria naquele momento é que o dentista era lá dentro, o médico era lá dentro, a escola era lá dentro, e as crianças, então, viviam a questão da instituição total. E hoje, olhando para trás, porque eu me lembro que de vez em quando as crianças fugiam, né? E aí ligavam para a gente, assistente social, e saía aquelas peruas pela cidade buscando as crianças. Aí eu olho hoje para trás e falo, eram os saudáveis, né? A gente via que eles não suportavam aquela questão da instituição total e queriam sair para o mundo, que era o justo, né? Que eles deveriam estar. E por uma questão de pobreza, podia ser retirado as crianças das famílias, entendendo que as famílias, então, não tinham capacidade para criar os seus filhos e que o Estado faria melhor que elas. Então, se uma criança era acolhida em São Paulo e a vaga tinha só num abrigo num orfanato, né, em Ribeirão Preto, a criança atravessava o estado e ia ser cuidada em Ribeirão Preto. Você imagina se os pais tinham dinheiro para ir atrás de onde eles estavam. Se às vezes hoje dentro do mesmo município isso dificulta, imagina num outro lugar. E eu ia percebendo que aquelas crianças iam ficando esquecidas mesmo. E as famílias eram convencidas de que o Estado fazia melhor que elas, né? Que elas eram incapazes, então, de cuidar. E eu acho que desde 88, quando a gente consegue dizer, né, basta, a família, né, como base da sociedade, merece a especial proteção do Estado, é colocado uma questão de uma virada histórica nisso, e aí entra o artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que retirar a criança de uma família é a última medida e que a gente tem que primeiro ter orientação e apoio sociofamiliar, socioeducativo em meio aberto, quer dizer, colocar esta família num conjunto de serviços para que ela tenha condições de cuidar de seus filhos. Eu acho que essa virada histórica, ela ainda requer de todos nós ainda um grande esforço, porque o senso comum da sociedade, infelizmente, ainda acha que a família pobre não sabe cuidar de filhos, ou que tem filhos à toa,
e histórias como essa que permeiam até hoje a nossa vida, né? Aqui algumas imagens, veja essa dos bebês, né? A famosa foto lá do Sampaio Vidal, na FEBEM, né? Então essas era o retrato. E sendo que nessa formação dessa cultura de acolhimento familiar que está ainda tão longe da gente adquirir no nosso país, eu faço aqui um ponto para que a gente faça uma reflexão a partir da Cláudia Fonseca, que é antropóloga, neste livro Caminhos da Adoção. Ela vem para falar da circulação de crianças, que ela diz que são crianças que passam parte da infância e juventude em casas que não a dos seus genitores. Então, Cláudia é muito conhecida por esse termo, circulação de crianças. Quem que eram essas crianças que até hoje circulam? Muitas vezes eram chamados filhos de criação, ou mesmo se o IBGE chega na porta de uma casa, se ele chega na minha casa e pergunta, além da sua família, mora mais alguém aqui? E eu tiver um sobrinho morando na minha casa, mesmo sem guarda, porque veio estudar na minha cidade, está morando comigo, ele conta como circulação de crianças. Então, são crianças que circulam entre as famílias. Isso não é medida protetiva, na grande maioria das vezes não se muda nem mesmo a guarda, né? Então, esses estudos mostram que, e também dentro disso estão os filhos de criação, que é uma cultura muito antiga brasileira, tinha mais antigamente do que hoje, porque muitas vezes também era uma questão dos filhos de famílias pobres que vinham morar numa casa e cuidavam da casa, eram chamados de filho de criação, mas filho mesmo não eram, né? Nunca recebiam herança, nunca recebiam nada, e eram tidos, né, entre aspas, como filhos de criação. Esses estudos, então, mostram, né, o quanto isso parecia para nós que ia ser uma chamada para famílias que cuidavam de crianças pudessem ser famílias acolhedoras. A gente percebe que essa circulação ela aparece em todas as classes sociais, mas principalmente nas famílias empobrecidas, acaba sendo uma ajuda, né, para a resolução de problemas. Então, às vezes, morre o pai, a mãe fica com 3 filhas, então essas 3 filhas vão trabalhar na casa de outras pessoas, isso é histórico no país. Relação que se torna mais necessária na medida em que a gente não tem políticas públicas, porque se tivéssemos políticas públicas suficientes, o apoio deveria chegar a essa mãe com 3 filhos, para que elas não se separassem das crianças, né? E as famílias, elas veem na solidariedade familiar, de sua rede de apoios, meios para minimizar sérios problemas de subsistência e de sobrecarga no cuidado da sua prole. Então, existe uma pesquisa que não é, acho que foi também em torno desses anos de 2009, uma pesquisa na cidade de São Paulo, com todas as famílias, né, de crianças abrigadas, e mostrava essa rede de solidariedade, uma coisa bem interessante, o quanto que as mães das crianças diziam que muitas vezes a patroa era uma rede de apoio muito forte para elas ajudarem a cuidar de seus filhos. Então é que chama Família das Crianças Abrigadas em São Paulo, é bem interessante essa pesquisa. Cláudia Fonseca, quando começa a querer falar de acolhimento familiar no Brasil, então ela importa, né, o termo foster age, né, um termo em inglês, ela é uma americana, e ela então, para poder falar, ela mesma reconhece hoje que naquele momento, por falta de uma nomenclatura, ela usou 2 palavras, assim, adoção e adoção não formal. E a adoção não formal não existe, né? Mas ela não tinha uma palavra naquele momento. Então, se você pegar esse livro, você vai ver que ela começa a traçar um pouco esse olhar de um acolhimento familiar, chamando então de adoção não formal, né? E o quanto que então a gente não tem essa nomenclatura. Existe também um livro que fala sobre famílias acolhedoras, e cita aí alguns países da Guatemala, Filipinas, Venezuela, Brasil, onde aponta que naquele momento não tinha nenhuma legislação sobre acolhimento familiar, hoje nós temos muita clareza disso, mas mostrava que o termo família acolhedora ainda não conseguia por si só expressar a sua ação e muitas vezes era confundido com adoção. E eu arrisco dizer que isso ocorre até hoje, né? A gente não consegue ainda ter clareza dessa nomenclatura. Ela não está suficientemente construída,
E apesar das explicações e depoimentos, a sociedade tem muita dificuldade. Eu sempre conto que eu falei num programa por 1 hora, um programa longo na IPTV, né, que é ligado à Globo, na região. Nós tivemos no dia seguinte e nos dias, né, seguintes cerca de 100 ligações no serviço, e quando a gente atendia o telefone, eles diziam: é aí que tem criança para adotar? Apesar de falar do acolhimento familiar o tempo inteiro, as pessoas perguntavam se era ali que tinha crianças para adotar, né? Então a gente percebe que não existe esse acúmulo de informações ainda suficiente para que a gente entre em linguagem, né, com essa população brasileira.